Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Estamos aqui mais uma vez para poder estudar junto com vocês os profetas através da revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Oh, você não tem essa revista? Pode baixá-la aí pelo PDF no link que vai ficar aqui embaixo na descrição, que é totalmente grátis. E hoje nós vamos estudar um profeta que... Será que você já ouviu falar a respeito dele? Profeta Zacarias. E não tem nada a ver com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. É o profeta Zacarias da Bíblia, do Antigo Testamento. Eu, sinceramente, não lembro a última vez que eu escutei um sermão baseado em Zacarias, mas hoje nós vamos atestar a riqueza e a profundidade da palavra de Zacarias, da palavra de Deus, entregue através da instrumentalidade do seu servo, o profeta Zacarias. Vamos lá? Historicamente, a gente não tem muito o que acrescentar para poder falar a respeito do profeta Zacarias. Nós já estudamos na semana passada o profeta Ageu e nós vimos que tanto Ageu como Zacarias trabalharam juntos, né? Eles são contemporâneos e trabalham juntos, animando o povo, incentivando o povo para que eles retomassem a reconstrução do templo. Se você tem alguma dúvida ou não está sabendo o período histórico do povo de Deus que a gente está se referindo hoje, você pode acessar a aula de Ageu e no comecinho a gente faz essa retrospectiva histórica, colocando então tanto Ageu como Zacarias dentro do contexto histórico da época. Nós vimos também a questão do caráter identitário do templo, né? Parece que eu falei bonito, mas não é nada demais não. É que assim, o templo, ele meio que confere, né, ele dá uma identidade ao povo. Por quê? É do templo que vai irradiar e que vai se espalhar a lei de Deus. Então, e a lei de Deus, ela é ensinada e então assim o povo vai se adequando ao próprio caráter de Deus. Por isso que eu falo, né? Ele confere essa identidade para o povo. E olha só que coisa interessante, já entrando então no livro de Zacarias, eu vou ler um texto agora, que é Zacarias 1, versículo de 2 a 5. Ele diz o seguinte: O Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os antepassados, quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem para sempre? Essa chamada, né, que Zacarias dá no povo se assemelha muito àquilo que Deus fala em Apocalipse à igreja de Éfeso. Observa só, Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Isso mostra pra gente que tanto o povo de Deus do Antigo Testamento como o povo de Deus do Novo Testamento tem a possibilidade de queda, tem a possibilidade de cair, de pecar, né? E aí é muito interessante que a gente ressalte valores que precisamos cultivar no nosso coração. Primeiro deles, a humildade, o autoexame e reconhecer o nosso erro, né? Isso é algo que, por exemplo, nós vemos ali na orientação de Paulo, né, aos Coríntios, em relação à ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É muito
necessário que isso seja uma realidade constante na vida do crente, para aquele que, reconhecendo o seu erro, ele possa se arrepender. Porque isso de você ser humilde, você reconhecer o seu erro e você se arrepender, são 3 palavrinhas que fazem desabar sobre a sua vida a graça de Deus e o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E o Evangelho, como eu gosto de dizer, tem muito mais a ver com se levantar do que com não cair. Eu quero convidar você agora a fazer um grande passeio pelo livro do profeta Zacarias. E aí aqui vai algumas recomendações, né? Eu tenho colocado agora na edição do vídeo sempre os versículos bíblicos. Só que a gente não vai ter como ler alguns versículos, né? Alguns eu só vou poder citar, e aí de repente eu vou colocar ali menor. Então, se você quiser pausar os vídeos para poder ler com mais calma os versículos que eu for citando, fica essa a minha recomendação, tá? Até para que a gente possa desenvolver aí um panorama geral do livro do profeta Zacarias, mas também sem se exceder absurdamente no tempo, né? Bom, tendo recebido uma nova chance de recomeçar, uma nova chance para reconstrução, o povo é incentivado por Zacarias, por Ageu, e aí Zacarias ele vai trazer para a gente algo que eu consegui identificar no livro como uma espécie assim, de 8 alicerces ou 8 bases nos quais o povo vai se fundamentar para esse novo recomeço e para essa nova reconstrução. E é claro, isso se aplica também às nossas vidas e como a gente observa as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E o primeiro alicerce é o alicerce da paz. Isso a gente vai observar no capítulo 1, de versos 8 até o 17. Agora, fique aí com a sua Bíblia aberta, se for possível, tá? Os versículos, alguns eu vou colocar na tela. Se eu for muito rápido, você dá um pause. Se eu fizer simplesmente uma citação e você quiser verificar essa citação, você dá uma pausa e verifica a Bíblia. A gente está aqui, ainda bem que essa ferramenta do YouTube, a qualquer momento vocês podem dar um pause, a qualquer momento vocês podem aumentar a velocidade da minha voz para que eu fale mais rapidinho e aí o vídeo também ande mais rápido, né? E assim, né, a gente tem que utilizar essas ferramentas para que a gente possa prosseguir na nossa aula, né? Entendendo que isso aqui é uma videoaula, não é um sermão. Então sim, a gente vai fazer bastante leituras e para poder discutir com a maior profundidade o texto mesmo, né? A gente mergulhar no texto de Zacarias. Bom, vamos lá. Nesse tempo, nesse capítulo 1, versos 8 a 17, a gente vai falar sobre a paz. O profeta ele tem uma visão bastante interessante de cavalos, né? Um exército de cavalos. E esse exército de cavalos ele tem a permissão de Deus de dominar toda a terra. E aí chegou um determinado momento em que esses cavalos eles dão um relato de paz. Né? Versículo 11, vou ler com você aqui agora. Eles relataram ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Mas observe que essa paz é uma paz forjada, fabricada pela violência, pela opressão, pela injustiça, pela desumanidade. É o que revela o versículo 15. Quando Deus ele fala que ele estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. O que o profeta está querendo dizer aqui, né, o que Deus está querendo dizer, assim, Deus deu a permissão para que esse povo dominasse a terra. Ele deu permissão para que o reino de Israel, de Judá, perdessem a sua autonomia, né? Que Judá fosse então exilado, né? Jogado para uma outra terra distante, ali na Babilônia. Contudo, esses impérios que foram
que receberam permissão de Deus para poder aplicar a disciplina sobre o seu povo, eles exacerbaram na sua missão. Eles exageraram, foram muito maus, foram muito desumanos, né? E aí então Deus ele está muito irado, porque então, poderíamos dizer, né, os assírios que aniquilaram Israel, os babilônicos e os persas também, eles exageraram no castigo, né? Receberam permissão de Deus e exageraram. E aí Deus diz que o templo vai ser reconstruído e uma nova corda de medir vai ser estendida sobre Jerusalém. Essa nova corda de medir que aparece no texto do capítulo 1 também aparece lá em Jeremias. Agora eu esqueci a citação. Vai aparecer aqui, eu vou colocar aqui a citação para você. Mas, se não me engano, é Jeremias 31. Agora eu não vou lembrar o versículo, né? Que fala justamente sobre essa reconstrução de Jerusalém. Vamos ler o texto aqui do versículo 16. Por isso, assim diz o Senhor, estou voltando-me para Jerusalém com misericórdia. Ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir, que é esse símbolo da reconstrução de Jerusalém, será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aquele exército de cavalos que recebeu permissão para poder dominar toda a terra e tal, como eu falei, eles extrapolaram na sua missão de disciplinar o povo de Deus, né? No entanto, olha que interessante, Deus, que ele sim é todo-poderoso, né? Ele é todo-poderoso, ele não recebe concessão ou permissão para exercer o seu poder de ninguém, porque ele em si é todo-poderoso. Ele vai reconstruir o seu templo para dali ministrar misericórdia, consolo e prosperidade, né? Ou seja, o poder sendo exercido para ministrar misericórdia, consolo e prosperidade, que é o que, por exemplo, nós observamos no versículo 17, né? Um parênteses aqui antes de a gente entrar no segundo ponto. A gente vai observar, a gente está falando de Zacarias. Lembra que eu falei, quando nós estudamos Daniel, que a gente vai lidar a partir do momento lá do exílio, né, em que o povo está na Babilônia, com a chamada linguagem apocalíptica, né, que é uma linguagem carregada de muitos símbolos. E Zacarias também tem essa pegada. A gente vai ter todas essas visões no livro de Zacarias, né, e o nosso trabalho aqui nesse estudo, né, vai ser destrinchar um pouco e decodificar essas visões para que a gente possa ter o entendimento daquilo que Zacarias está colocando para o povo de Deus ali, tá bom? Um outro alicerce é o alicerce da vitória. A gente vai observar isso ali no capítulo 1 também, versos 18 a 21. Continua essa visão de Zacarias, e agora Zacarias vê 4 chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Bom, toda vez que aparece chifre na literatura judaica, não tem nada a ver com capeta não, gente. Não tem, né? Tem nada a ver com chifrudo não, do nosso ideário, não. Chifre é sempre símbolo de poder. Por exemplo, tem o altar do holocausto, né, em que era ali sacrificado o animal para poder expiar o pecado do pecador, né? E aí você vai ver que naquele altar, em cada ponta do altar, nas 4 pontas do altar, havia um chifre, ou seja, eram 4 chifres, né? Um em cada extremidade. Aquilo ali era um símbolo que aquela aliança e aquele sacrifício, ele tinha a potencialidade de alcançar os 4 cantos da terra. Ele tinha o poder de alcançar os 4 cantos da terra. É claro que o povo de Deus falha completamente nessa missão, né, de colocar essa possibilidade diante de tantos outros povos, né, porque o povo de Deus ele se fecha em si mesmo, né, e ao invés de espalhar a palavra de Deus, né, a lei de Moisés e coisas que o valha, não, ele se deixou influenciar pelas outras nações, né? E aí ele vai dizer mais à frente que esses chifres são aterrorizados e quebrados
por artesãos, né? Uma tradução antiga, que é João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada, vai dizer ferreiros do Senhor, se não me engano é essa tradução que vai usar essa expressão. E quem são esses artesãos? São aqueles que vivem, são agentes de transformação da sociedade. Aqueles que vivem de uma maneira diferente a sua vida, a sua maneira de ser no mundo. E eles vão contrariar justamente os valores desse mundo que são baseados na injustiça, na violência, na desumanidade. Por isso que eles quebram esses chifres, né? Eles quebram esse poder de opressão, né? E hoje, quem são esses artesãos? São todos aqueles que praticam e exercitam os princípios e valores do reino de Deus, né? Trazido, né, na mensagem redentora e salvadora de Jesus Cristo. É muito interessante que vamos sempre lembrar agora um pouquinho do Apocalipse, né? De vez em quando a gente vai falar do Apocalipse aqui hoje, que os vencedores de Apocalipse são sempre aqueles que guardam fielmente os princípios e os valores do reino de Deus, a despeito de tudo aquilo que acontece em torno deles, né? Eles são vencedores, né? Então, são pessoas que, na sua prática, eles são vitoriosos porque se mantêm fiéis. Não é uma vitória a todo custo, não é uma vitória por violência, mas é uma vitória por se manter fiel a despeito de tudo aquilo que acontece ao nosso entorno. E aí, você tem sido vitorioso ou você tem sido perdedor, se deixando influenciar pela lógica desse mundo, né? Bom, terceiro alicerce, a terceira base é a proteção. Vou ler aqui agora um texto um pouquinho maior, que é o texto do capítulo 2, versículo 1 até o 5. Diz o seguinte: olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. A gente já sabe qual o significado disso, né? Eu lhe perguntei, aonde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Então, assim, a proteção que antes era garantida por muros de pedra, agora é uma proteção garantida pela própria presença do Senhor, que faz esse muro, né, como de fogo ao redor de Jerusalém, e dentro de Jerusalém é a própria glória de Jerusalém. Quarta base dessa reconstrução é a religião libertadora. Isso nós vamos observar... Ih, rapaz, ó, ligação, só um segundinho. Opa, desculpa, retomando, esqueci de colocar o celular no modo avião aqui, né? Então, vamos retomar, né? Estávamos falando aqui agora do quarto alicerce, né? Ou da quarta base da restauração e da reconstrução. Seria então ali no capítulo 3, versos de 1 até o 10. Se você quiser dar uma pausa, ler todo esse texto, faz agora. Se não, vamos continuar aqui, então, que eu vou ressaltar os pontos principais. Bom, muitas vezes a gente viu nesse estudo a respeito dos profetas, vários profetas denunciarem outros falsos profetas e os sacerdotes, que construíam uma religião que deturpava a lei de Deus em favor do rei, do mau rei que tinha se levantado naquele momento, que governaram tanto a Israel como ao reino de Judá também. E aí nessa visão do capítulo 3, versículo 1 a 10, eu estou sempre olhando para o texto aqui, porque a gente precisa, né, eu aconselho você também que de repente só me ouça e também esteja com a sua Bíblia aberta e olhando para o texto, né? A gente viu uma visão
com o profeta Josué com roupas impuras. Ele está com roupas impuras. E aí um anjo veste Josué. Vamos lembrar que Josué é aquele sumo sacerdote que veio junto com Zorobabel, que era alguém da linhagem real, para realizar então a reconstrução, né, de Jerusalém, principalmente do templo. E aí a gente vai ver que esse anjo veste Josué com roupas nobres, como diz lá a NVI, e com um turbante limpo. E aí vamos lembrar de uma coisinha aqui, de um detalhe interessante. Você lembra que quando foi dada a ordem por Deus e as orientações dadas por Deus a respeito do tabernáculo, quando Deus vai falar da roupa do sacerdote, o sacerdote ele vestia um turbante e em cima desse turbante, né, como se fosse uma placa de ouro, né, devia ser um tipo de tiara com uma placa aqui assim na frente, vinha a inscrição Santidade ao Senhor. E aí, então Josué, que é o sumo sacerdote nessa ocasião, nessa visão de Zacarias, ele que estava vestindo uma roupa impura, recebe do anjo uma roupa nobre e um turbante limpo, né? E aí agora você vai segurar um pouquinho essa informação dessa plaquinha que escreve, tem um nome, né? Santidade ao Senhor, que a gente daqui a pouquinho vai retomar essa informação, tá? Depois, finalmente, né, lá no versículo 6, o anjo vai exortar Josué da seguinte forma. Ele diz o seguinte, versículo 6. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Bom, você observa aqui que o anjo chama a atenção, então, de Josué, para que Josué não repita aquilo que outros tantos sumos sacerdotes e falsos profetas fizeram no passado. Pelo contrário, ele aqui é bem incisivo. Ó. Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa, né? E aí, será que Josué fez isso? Vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, mas semana que vem, quando a gente for falar sobre Malaquias. Vamos seguir. Tô aqui dando spoiler, E aí vamos lembrar, né, que ali no Novo Testamento, o amar a Deus está diretamente ligado a guardar os seus mandamentos, como por exemplo diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, que diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, temos essa quarta base, né, da religião libertadora. E associado a essa religião libertadora, essa religião verdadeira, né, que guarda verdadeiramente os preceitos do Senhor, obedece os seus caminhos, né, que guarda os seus mandamentos, nós temos aliado a ela uma política que está para servir. Havia uma liderança política, tanto em Israel como em Judá, vários reis que se levantaram e oprimiram o seu povo. E agora nós temos aqui uma indicação de que a política, os políticos, eles devem estar para servir o povo. Estamos ali no capítulo 4, versos de 1 a 14, que vai tratar sobre isso. Ali tem uma visão de duas oliveiras. Essas duas oliveiras representam esses dois poderes, né? O poder do sumo sacerdote, que é Josué, e o poder de Zorobabel, que é o descendente da linhagem de Davi, né? E aí, a Zorobabel é dito algo muito interessante no versículo 6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja,
A liderança não está para oprimir, não está para exercer força ou violência sobre os seus liderados, mas ela existe para servir, como diz lá no versículo 14, né, que vai revelar quem são esses dois ramos de oliveira. Ele vai assim: os dois homens, desculpa, que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Bom, aliados a essa religião verdadeira e a essa liderança voltada ao serviço, nós teremos uma sociedade justa. Então nós temos a quinta base, o quinto alicerce dessa reconstrução, que é o capítulo 5, versos de 1 até o 4, em que a gente tem uma visão de um pergaminho que sobrevoa a cidade de Jerusalém, e esse pergaminho contém uma maldição que é destinada para o ladrão e para aquele que jura falsamente. Ou seja, aqui ele está querendo dizer assim, aqueles que são maus, né, aqueles que praticam o mal, eles seriam expulsos de Jerusalém e as suas casas destruídas, tanto nas suas vigas como nos seus tijolos, ou seja, eles seriam eliminados, né? Uma sociedade, ela precisa se pautar pela justiça. Sétimo, penúltimo alicerce, a penúltima base, a eliminação da perversidade. Capítulo 5, agora dos versos 5 até o 11, nós vamos ter a visão de um cesto. Esse cesto, ele tem uma tampa de chumbo em que o anjo mantém essa tampa fechada, e ela revela, ele abre essa tampa para o profeta, e ali dentro do cesto o profeta vê uma mulher. Essa mulher, ela personifica a perversidade. E aí depois que o anjo mostra para o profeta, né, a perversidade, ele fecha novamente aquele cesto e leva para longe de Jerusalém. Ou seja, a perversidade iria para longe do povo de Deus, né? Então, na verdade, de certa forma, tanto o alicerce 6 como o 7, eles estão bastante interligados, né? A gente vê uma sociedade justa, porque o pergaminho carrega uma maldição sobre o ladrão, sobre aquele que jura falsamente, e a perversidade também é mandada para longe, né? Então, é expulso e é levado para longe tudo aquilo que é de ruim. Então é quase assim, né? É um 6 e 7, que vira meio que um só, né? Até até poder ter pensado nisso, né? Porque aí ficar bonitinho, ficar 7 alicerces, né? Agora já era. Bom, voltando. Oitavo alicerce. O projeto é para todo o mundo. Isso a gente observa ali no capítulo 6, versos de 1 a 8, em que a gente tem uma visão de 4 carruagens. E essas 4 carruagens vão para os 4 cantos da terra. E aí, olha só, presta atenção. Essas carruagens, elas vão para os 4 cantos da terra e eles tomam o ouro dos reis de todas as outras nações para fazer o quê? Uma coroa para Josué. Você lembra, então, daquela plaquinha que ia sobre o turbante? Sobre o turbante do sumo sacerdote, que tinha aquela inscrição, santidade ao Senhor? Então, aqui que ela é forjada. E ela é forjada a partir do ouro dos outros reis, de outros vários reinos. Uma indicação de que todos os reis de todas as nações iriam se prostrar diante do Rei dos Reis, né? Do Senhor Deus, o verdadeiro soberano sobre toda a terra. Então aquela plaquinha, aquela coroa, né, que ficava sobre o turbante do sumo sacerdote, escrita Santidade ao Senhor, ela é construída a partir do ouro de diversos reis dos reinos da terra, né? Então esses são os alicerces, esses são as bases dessa nova realidade, dessa reconstrução do povo de Deus. A partir do capítulo 9 do livro de Zacarias, eu poderia dizer assim, fica rico
na verdade, ficar assim, mais rico, né? A gente está percebendo que o livro de Zacarias, talvez, você não sei, diz aí no comentário, você conhecia o livro de Zacarias, né? E a gente está se revelando assim um livro bastante rico, né? Mas comenta aí, de repente, coloca no comentário desse vídeo aqui o que você achou mais interessante no final da aula do livro de Zacarias aí, para a gente poder ter uma ideia, a gente poder, de certa forma, interagir um pouco mais nos vídeos, né? Mas a partir do capítulo 9, ele vai ficar um tanto quanto mais diversificado, com temas que vão girar em torno desse Messias vindouro, em que ele é um rei justo, ele vai ser colocado como um rei justo, vitorioso, humilde, mas também como um pastor que guia o seu povo, que serve. E é muito interessante que o seu serviço tem a paga de um escravo, 30 moedas de prata. Tá começando a vir agora. Quem é esse Messias vindouro, né? Aquele que é transpassado, né? Aquele que é transpassado pelo povo, aquele que serve, né? E aí vamos ver aqui um pouquinho sobre esses temas que vão aparecer a partir do capítulo 9. O primeiro tema que a gente pode destacar aqui é que Deus age na história. E Deus age na história pela instrumentalidade do seu povo. E olha que interessante, Deus age na história pela instrumentalidade do seu povo, não que no seu povo se encontre algo que tenha valor no povo. Não, mas porque Deus capacita o seu povo. Porque Deus usa o seu povo, é que o seu povo pode ser utilizado como um instrumento da ação do próprio Deus na história. Olha que interessante, né? A gente está no capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta. Tá lembrando de um negócio aí? Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Beleza, é isso mesmo. Voltando. Versículo 10. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. Olha que interessante, percebeu? Deus ele vai quebrar os carros de Efraim e os arcos de batalha. Deus ele vai usar o seu povo não porque esse povo construiu carros de batalha, não porque esse povo tem arcos de batalha, né? Não. Deus usa esse povo ele vai ser eficiente porque ele é capacitado pelo próprio Deus. Aí, versículo 13, vamos pular ali para o versículo 13. Quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos o protegerá. Percebe aqui? A ação de Deus na história é realizada através do seu povo. Não que o seu povo tenha mérito em si mesmo, mas porque Deus os usa e então os capacita. E isso é muito importante para nós hoje, em um ensinamento de grande humildade. Porque quando eu começar a me achar capaz para qualquer coisa, esse será o princípio do meu fracasso. Eu posso sim todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sim realizar o que for, porque Deus
me capacita. E não porque eu tenho em mim a capacidade, a inteligência ou qualquer coisa, ou dom, ou talento. Não. Eu posso realizar grandes coisas porque Deus me usa e me capacita, né? Então, vamos entender bem qual é o nosso lugar nessa relação da ação de Deus na história. Bom, Deus proporciona, esse é o segundo ponto, um novo começo e uma nova história. Capítulo 10, versículos de 1 a 11. O Senhor aqui, então, ele vai eliminar da face da terra, né, toda a falsa religião, todos os falsos ídolos, todos os falsos religiosos. Olha o que diz o versículo 2. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuida do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel de batalha, né? Na batalha. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Deus aqui fazendo dando uma nova oportunidade de um novo tempo, eliminando aqueles que se utilizaram da sua posição para trazer mal ao povo, né? Terceira coisa, o preço da restauração. O preço da restauração é o arrependimento. Nós já falamos isso lá no início dessa aula de hoje, né? Reconhecer o erro, né? Ter humildade, reconhecer o erro e se arrepender, né? São as três palavrinhas que fazem desabar sobre nós a graça e o favor do nosso Deus, né? E o preço da restauração é o arrependimento. E aí a gente tem a parte mais longa dessa segunda parte, digamos assim, do livro de Zacarias, que vai do capítulo 11 até basicamente o capítulo 13, né? Mas aí eu vou ler aqui um texto só de destaque que vai apontar para esse rei, pastor, Messias que havia sido desprezado. Olha só, capítulo 12, versículo 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem trespassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho, né? Quem é esse a quem eles desprezaram, a quem eles transpassaram, né? E que grande lamento terão quando for revelado a eles que a esse a quem rejeitaram, esse a quem transpassaram, mataram na cruz do Calvário, era o Rei, Pastor, Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quarta e última questão do dia de hoje é a restauração plena virá. Está no capítulo 14, e aí o último capítulo de Zacarias, né? Versículo 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Acho que eu não preciso nem comentar nada, né? Nossa, eu me arrepio, né? Eu tô todo arrepiado aqui agora, porque, meus irmãos, essa realidade, ela precisa realmente arder nos nossos corações. Essa esperança, essa confiança que temos que depositar em Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, te abençoe e te guarde. Um abração e até mais.